Olá, bem-vindos ao canal Ciências na Quarentena. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia. E hoje nós vamos falar sobre informação na promoção de saúde. E nós vamos trazer duas doenças, Covid-19 e sarampo, certo? Então fique atento à aula, faça suas anotações, aproveita para se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e segue aí. Quando nós falamos de informações na promoção da saúde, a gente não é uma informação que traz para que a gente trate de uma doença em si. Então essa promoção de saúde são programas, políticas que a gente usa para criar ações para que se evite que a gente entre em contato com essa doença. Certo? Então, essas informações que chegam o tempo inteiro, né, que é de muita importância para a gente, pela internet, TV, rádio, né, WhatsApp, o Facebook, essas informações fazem com que possamos tomar ou criar ações para que a gente evite de entrar em contato com as doenças, como as que eu vou falar aqui. Isso acontece o tempo inteiro, né? Essas informações vêm o tempo inteiro. Então, eu falei que nós vamos falar aqui de Covid e de sarampo. São duas doenças, uma que está em evidência, causou toda essa pandemia, outra que o sarampo, que houve um ressurgimento de uns anos para cá, né? Tinha um controle, né? A forma de contágio bem parecida, alguns sintomas também, né? Aqui o coronavírus, a gente tem a expectativa, toda essa expectativa para que se crie uma vacina logo, para que a gente volte à vida normal. E no caso aqui do sarampo, já existe uma vacina há muito tempo e as pessoas deixaram de se vacinar e fez com que ela se ressurgisse aí, né, aumentando o número de casos, né, que depois nós vamos falar um pouquinho dela. Então, quando nós falamos aqui de coronavírus, né, esse Covid-19 é causado uma doença respiratória, uma síndrome respiratória causada por um vírus da família do coronavírus chamado SARS-CoV-2. Por quê? Uma família, existem cerca de 15 vírus dessa família, né? Formas diferentes, poucos conseguem infectar o ser humano, a maioria infecta células animais, né? Então aconteceu, né, pode ter acontecido uma recombinação genética entre esses vírus e eles passaram a contaminar o ser humano. Então a gente tem aqui como exemplo da família o MERS-CoV, né? Síndrome respiratória do Oriente Médio, e outro SARS-CoV aqui, que nós vamos falar um pouquinho de cada um. Então vamos ver uma imagem, a gente fala o que é uma pandemia, tá? Como que se caracteriza uma pandemia, e vamos falar um pouquinho desses vírus aqui, dessa família, um pouquinho de cada um. Então acompanha aí. Então o surto é um aumento de número de casos da doença ali numa certa comunidade, uma certa região pequena, né? Eu tenho um exemplo ali da gripe sazonal, aquela gripe de inverno normal, né? Então, a certo grupo ali de uma certa região se chama de surto. Já a epidemia é um aumento repentino no número de casos, já de uma população maior, de uma cidade ou estado, e vai espalhando, pode chegar até um país, então se chama epidemia. Eu tenho um exemplo aqui, síndrome respiratória aguda grave, o SARS. E já uma pandemia é quando a doença afeta um grande número de pessoas, se espalha por vários países. Eu tenho um exemplo ali, a pandemia da gripe suína em 2009, H1N1, e agora, né? O coronavírus, que se espalhou por vários países, aí eu chamo de pandemia. Aqui eu já tenho 3 vírus da família do coronavírus. O primeiro ali, síndrome respiratória do Oriente Médio. Então ela foi o MERS-CoV, né, identificada pela primeira vez na Arábia Saudita em 2012, matou mais de 800 pessoas lá no Oriente Médio, e os agentes que transmitiu eram os dromedários e os camelos. Então essa doença, né, afetava os dois, eles começaram a transmitir. Já o segundo, a síndrome respiratória aguda grave, o SARS-CoV, né, o do meio ali, identificada em 2003. Os primeiros humanos infectados na China em 2002, cerca de 650 mortos na China, Hong Kong entre 2002 e 2003. E os agentes, que seria a fonte transmissora, são os morcegos, né? Aí já ali no último, a nova cepa, né, descoberta na China em dezembro de 2019, ali, né, o SARS-CoV-2, depois deu origem, né, a Covid-19, então identificado no final de dezembro em Wuhan, na China, centenas de casos, né, detectados na China com mortos,
casos detectados no Japão, Tailândia, Coreia do Sul, Taiwan, Estados Unidos, né? O mercado de peixe e marisco lá de Wuhan seria o foco da epidemia. As autoridades chinesas confirmam, né, a transmissão para humanos. Então depois confirmou isso, né? Ela se espalhou muito rápido. Aí o coronavírus, os 3 tipos da família ali. Aqui eu já tenho a estrutura de um coronavírus, né, do Covid-19, o SARS-CoV-2. Então tem essa estrutura verdinha aí, ó, glicoproteína, né, são as espículas onde se fixa na célula que ele vai invadir. Eu tenho um RNA, proteína, envelope. Então quando eu lavo a mão com álcool ou com sabão, toda essa estrutura dele em volta que protege ali o RNA que está lá dentro, ela se dissolve, se desfaz, então ele acaba morrendo, certo? Por isso que a higiene é muito importante. Olha lá, pessoal, um vírus que não invadia uma célula humana ou não infectava humanos. Então pode ter acontecido uma recombinação genética. Olha o exemplo que eu tenho aqui. 2 vírus diferentes invadem uma célula e liberam lá o seu conteúdo genético. Pode acontecer uma recombinação genética e criar um vírus com a mistura e aí tendo a capacidade de infectar uma célula humana. Então pode ser que a partir dessa recombinação esse vírus comece a infectar os humanos. Então nós vamos falar diretamente aqui do SARS-CoV-2 ou Covid-19, né? Nós vamos falar de alguns sintomas que a pessoa pode sentir. A gente, né, tem essa informação o tempo inteiro. Então a pessoa tem tosse, febre. 80% da população infectada, os sintomas são leves, mas os outros 20% pode estar contrair a forma mais grave da doença, e tanto é que nós chegamos ao número de 108 mil mortos e mais de 3 milhões e 300 mil infectados aí em todo o país. Então os sintomas é tosse, febre, coriza, dor de garganta, falta de ar, né, nos casos mais graves, e em alguns casos até causar vômito e diarreia, porque ele pode também atingir o sistema digestório lá do infectado. E a forma de transmissão, ele transmite de uma forma muito fácil, ele é de pessoa para pessoa, né? Precisa ter uma pessoa infectada ali para passar, né? Ou por objetos, né? Que precisa de uma pessoa infectada para que elimine alguma secreção contendo esse vírus em alguma superfície ou objeto que outra entre em contato. Então, o que são essas secreções? Gotículas de saliva, espirro, tosse e do catarro. Por isso que a gente usa todos aqueles métodos, né, de prevenção, os EPIs, que se diz, né, equipamento de proteção. Então a gente tem o mais importante ali, higiene das mãos. A gente sabe que a forma de contágio é via respiratório, boca ou os olhos. Então, evitar que a gente encoste em alguma coisa, a gente tem que lavar sempre com sabão primeiro, né? Se caso eu não tenho sabão e água próxima, eu tiver álcool gel 70, né? Precisa ter esse grau para que ele mate ali. Então isso elimina, então, para que a gente não passe a mão no rosto. Máscara também, ou protetor facial, porque quando a pessoa espirra ou tosse, esse vírus, por ser muito pequeno, né, todos eles são muito pequenos, tanto que só é possível ver com microscópio eletrônico, né, esse óptico que a gente tem lá, que o visorzinho ali não consegue ver de tão pequeno que ele é. Então ele consegue se manter suspenso ali no ar por pouco tempo, como uma partícula de poeira, né? E pode chegar até uma pessoa ali. Por isso que a gente usa máscara, para evitar criar uma barreira para que esse vírus não entre. Então a gente usa máscara, protetor facial, distanciamento social, é o mais importante ali, você manter uma distância das pessoas, porque você não sabe quem está contaminado ou não. Tem pessoas que usam luvas também, né? Eu acho muito importante o uso para o pessoal da área da saúde, né? Pessoas comuns pode causar uma falsa proteção. Eu vejo muito no supermercado a pessoa usa luva. E a gente precisa deixar claro que esse vírus ele não vai infectar pela pele, ele não vai entrar. Tudo bem que ele pode, alguma sujeira ficar ali no canto da unha, a pessoa não higienizar direito. Mas, né, o uso da luva pode causar uma falsa proteção. Como? A pessoa, se ela está de luva, ela acha que ela está totalmente protegida. Máscara, protetor ali e luva. Se ela vir a encostar a mão em alguma coisa suja com a luva, né, e estiver contaminada, alguma partícula ali do vírus, ela vai ficar na luva. E se ela passar na máscara ou em outro lugar, vai contaminar também. Então, mesmo que tenha a luva,
Se você precisar mexer na máscara ou no protetor, em outra parte você tem que higienizar aquela luva também, certo? Não é só porque a luva ali não precisa higienizar. Então vamos ver um pouquinho a proteção, né? Uma imagem também mostrando um pouquinho delas e a gente falar aqui dos sintomas também. Acompanha aí. Aqui, pessoal, me explica tudo, os cuidados que eu tenho que ter para não me contaminar e nem transmitir para outra pessoa, né, o coronavírus. Então eu tenho sintomas, febre, tosse, falta de ar. Eu tenho ali em cima como ocorreu a contaminação, a primeira pode ter sido, né? Olha os animais, eu tenho cobra, morcego, pode ter sido a partir deles, né, que transmitiu para o ser humano. Aí eu tenho alguns sintomas aparecem ali, né, de 2 a 14 dias, por isso que a pessoa quando teve contato com alguém ou algum lugar assim que tenha pessoas contaminadas, ele tem que ficar lá entre 14 e 15 dias isolado, para que não até surgir os sintomas. Aí eu tenho falando que ainda não há vacina, eu tenho os cuidados aqui embaixo, ó, evitar contato com pessoas doentes, ou seja, o distanciamento social, a gente não sabe quem está doente ou não. Então manter a distância é a melhor coisa, não sair de casa, só sair se for preciso. Então lavar as mãos, bem as mãos, ou com água e sabão, ou não tiver água e sabão, álcool gel ali 70. Cozinhar bem os alimentos, não consumir alimentos crus, evitar em contato com animais e produtos de origem animal. Tudo bem que a gente não tem relatos, nada confirmado desse contato aqui que transmitia, a não ser lá em cima, porque foi de outra forma, faz parte da cultura dos chineses, às vezes eles consomem carne desses animais e não tem nada confirmado de onde veio, certo? Aqui eu já tenho os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual. Então eu tenho a máscara e esse protetor facial. O ideal é que se usem os dois. Por quê? A intenção não é criar uma barreira. Então, a forma de contágio é tanto pelas vias respiratórias, nariz, pela boca e pelos olhos. Imagine que eu só use esse protetor, o vírus pode entrar por ali, a parte do pescoço, porque ele fica essas partículas no ar por certo tempo ali, ele consegue se manter um pouquinho. Ou a pessoa contaminada, usando só esse protetor, quando ela fala, quando ela tosse, essas partículas vão cair ali por baixo e pode cair em alguma superfície, contaminar a superfície e outra pessoa ir lá, pôr a mão e se contaminar. O ideal é que se use os dois, porque essa barreira que a máscara cria tanto evita de entrar o vírus, como evita de sair. Se a pessoa estiver contaminada, vai ficar tudo preso ali. Ela não vai soltar para contaminar nenhuma superfície nem ninguém. Por isso tem que tomar cuidado ali, na hora de tirar a máscara, sempre pelas alças ali, pela orelha, e já descartar, as que foram descartadas. Aqui eu já tenho um gráfico, não é um gráfico atual, tá, da cidade de São Paulo, para a gente ter uma ideia do número de óbitos e idade, por faixa etária de óbitos, e de pessoas que se contaminam, de casos. Então, olha aqui, de óbitos. A gente pode ver que a maioria dos casos de óbito é entre 60 a 89 anos, certo? Então, os óbitos aconteceram a maior parte nessa idade. Já o número de casos por faixa etária, olha lá, é de 20 a 49, o maior número. Então, as pessoas acham, não, o óbito só acontece na grande maioria a partir dos 60 anos, Então, a pessoa se contamina aqui, os mais jovens, e acaba levando essa doença para casa. E acaba contaminando os pais, os avós, o pessoal dessa idade aqui, desse outro gráfico, certo? Que pode acontecer de ir a óbito, certo? Então, por isso que os jovens têm que tomar cuidado, estão relaxando muito aí, e evitar de levar essa doença para casa, tudo bem? Então nós vimos aí, ouvimos tudo isso que nós estamos cansados de ouvir, de ter essas informações, para que a gente tome algumas ações de prevenção aí, mas acontece que as pessoas não estão tomando essas precauções aí, elas estão saindo, estão se aglomerando e em alguns países já está tendo uma segunda onda, ou seja, está ressurgindo essa doença de novo, por conta que as pessoas acharam que ela foi embora e relaxaram ali. Aí eu tenho aqui o exemplo do sarampo, uma doença que ressurgiu, então ela é causada por um vírus também, morbilivírus, certo? Então a gente sabe que o vírus, qualquer vírus infecta uma célula ali, para poder se reproduzir, aí a partir do momento que essa célula morre ali, quando ele se estoura e libera os vírus, é o que causa a doença e ele vai infectar outras. Então é a mesma coisa então.
Então eu tenho sintomas ali, alguns parecidos, tosse, febre, aqui eu já tenho irritação nos olhos, mal-estar e manchas vermelhas, tá? Então eu tenho manchas, a pessoa fica com a pele toda manchada. A forma de transmissão é bem parecida, é de pessoa doente para outra pessoa, também pela tosse, pela fala, pelo espirro. Então os equipamentos de segurança que eu uso aqui, de EPIs, pode ser usado da mesma forma. Certo? E a única maneira de prevenção de uma doença causada por vírus é a vacinação. Certo? Nesse caso já tem a vacinação, então ela ressurgiu por conta que as pessoas deixaram de se vacinar. Então vamos ver um pouquinho o histórico dela aqui no Brasil, né? E vamos ver os sintomas, também umas imagens. Acompanhe aí. Já o sarampo, pessoal, aqui tem uma infecção causada pelo sarampo, né? Então esse vírus invade as vias respiratórias e vai causar infecção. E os sintomas, olha lá, eu tenho febre alta, acima de 38,5, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo, conjuntivite, tosse, coriza e manchas brancas na boca. Então, olha o que caracteriza esse sarampo são essas manchas aqui pelo corpo vermelho, fica no corpo inteiro. Isso aqui, isso já identifica fácil a identificação do sarampo junto com os sintomas. Agora aqui eu tenho o histórico de casos de sarampo no Brasil. Então se a gente acompanhar a história lá, ó, 1999 eu tinha a quantidade de casos, depois foi caindo, teve um leve aumento ali em 2010, 2011 caiu de novo, 2013 começou, isso por falta da vacinação. As pessoas deixaram de se vacinar e aí, né, a pessoa traz de outra região, pessoa que vem de outra região não vacinada e acaba trazendo para o Brasil também. Então olha lá, em 2014 teve um, 2015 caiu, 2018, olha lá, em 2019 também teve um caso, né? Eu não consegui um gráfico aqui, tinha. Mas olha o aumento, por isso que se iniciou novas campanhas aí de vacinação. Aqui eu tenho um gráfico que mostra o número de casos por faixa etária em São Paulo. Então olha lá que o primeiro ano ali, ó, o maior número de casos no primeiro ano, depois de 25 a 29 anos também. E aí se cria campanhas, né? As campanhas a partir dessas idades aí. Então lá, uma dose de 6 a 11 meses de idade, né, a dose 0, né, que eles chamam porque é uma dose de reforço. Aí dos 12 meses, que é um ano a 29 anos, 2 doses de vacina contendo o componente sarampo. E dos 30 aos 49 anos, mais uma dose contendo o componente sarampo. Existem vacinas que têm mais de componente para mais de uma doença. O tetraviral, por exemplo, então para 4. E a tríplice viral, o sarampo e mais 3, né? A tetra, o sarampo e mais outras. Então aqui eu tenho uma pesquisa realizada por Harvard, que ela diz que o sarampo abre a porta para outras doenças. Então vamos lá, a pessoa que é vacinada, né? O único jeito de prevenir o sarampo é se vacinado. Tome todas as doses previstas no calendário nacional de vacinação. Já quando a pessoa não toma essa vacina e ela é contaminada, olha o que acontece. Ao atacar o organismo, o vírus compromete a memória imunológica, deixando-o comprometido para reagir a outras infecções graves. E como se o vírus do sarampo fosse a chave para liberar a entrada para novas doenças. Então eu tenho uma imunidade no meu corpo, né, uma memória já com todos os vírus ou as bactérias que me infectaram, então o meu organismo já tem como combater, já tem na memória dele. Agora, se eu me infecto ali com o sarampo, ele acaba com essa memória. Então, qualquer outra infecção, né, grave pode levar a pessoa a óbito. Então, nós vimos aí o que o sarampo pode causar em uma pessoa, né, abrindo as portas para outras doenças, né, acaba com o sistema imunológico da pessoa. Então, a gente tem todas essas informações para que a gente possa tomar essas ações aí de promover essa saúde, aí, tornando a qualidade de vida melhor, evitando esse contato com as doenças, não é? Então vocês viram aqui nesse caso do sarampo, né, que é uma doença que já tinha um controle por conta das pessoas deixaram de se vacinar, não é só nesse caso não, existem outras vacinas que são muito importantes na vida, principalmente nos primeiros anos de vida, e as pessoas deixaram de se vacinar. Então a gente cria toda aquela expectativa para uma vacina aqui, para que nos livre de tudo isso, e outras doenças que tem vacina a gente vai deixando de usá-las e acaba ressurgindo aí, né? Então tem que tomar cuidado para isso, para que não aconteça a mesma coisa aqui, né? Então nossa aula vai ficando por aqui e até semana que vem.